Oi, gente, boa noite. Eu sou Maria Eduarda e hoje nós estamos começando o nosso terceiro episódio do podcast Encontros e Reencontros. É nossa segunda temporada com os alunos que fizeram farmácia no ano de 2010 na UFS Campus Alegre. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Yasmin. Nós estamos aqui hoje com a convidada Maiara. Ela fez parte da turma de 2010 e a gente vai bater um papo com ela para saber como foi a sua trajetória até o pós-faculdade. Bom, Maiara, se você quiser, pode se apresentar, falar a sua idade, de onde você é, de onde você veio, né? Então, fique à vontade. Oi, boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, mas eu não sei que horas vocês vão assistir, né? Mas como está sendo gravado à noite, eu falo boa noite mesmo. Então, eu sou Maiara, sou da segunda turma, né? A turma de 2010. Eu sou do interior de Minas, minha cidade chama Eugenópolis e eu tenho 33 anos, 10 anos já de formada. 10 anos já aí nessa estrada aí da farmácia. Você é nossa primeira convidada mineira. Sim, os outros que a gente entrevistou, eles são do Espírito Santo. Mas Nossa. Que legal, conta um pouquinho da sua cidade natal. Só uma curiosidade, meu namorado, ele é de lá. O pai dele é de Eugenópolis e a mãe dele é de Patrocínio de Muriaé. Gente, que mundo pequeno, tá? Porque quando eu falo esse nome, geralmente as pessoas falam assim, eu o quê? Ninguém entende, porque é um nome muito diferente. E eu fui lá esses tempos atrás já, porque ele estava um pouco mal e aí a gente teve que ir lá para ele consultar. Aí o pai dele, o nome dele é Zé Agostinho, ele é até oficial de justiça, ele é de lá. Olha, talvez eu até conheça, mas tipo, como tem muito tempo que eu já saí de lá, às vezes eu esqueço, assim, não ligo o nome à pessoa. Mas a cidade é pequena, é uma cidade bem pequena, assim, 13 mil habitantes. Então é bem pequenininha mesmo. Tipo, acho que é tipo Jerônimo Monteiro, assim, se for comparar de tamanho, né? É uma cidade na zona da Mata Mineira que faz divisa ali com o estado do Rio de Janeiro, bem da divisa, assim, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Fica, assim, 2 horas mais ou menos de carro de Alegre. E, por isso, um dos motivos de eu ir para Alegre também, né? Porque era perto da minha cidade. Nossa, é bem bacana. Mas você, lá em Eugenópolis, você estudou por lá mesmo? Seu fundamental, ensino médio, foi todo lá mesmo? Sim, eu estudei a vida inteira lá. Para vocês terem noção, a cidade era tão pequena, porque eu acho que não cresceu muito depois que eu saí de lá. Acho que tá na mesma. Tão pequena que, tipo, só tinha uma escola, assim, de ensino médio. Então, todo mundo praticamente da cidade estudava junto. Alguns poucos iam estudar fora, em colégios particulares, né? E eu estudei lá, né? A vida inteira mesmo. Praticamente estudei só em 2 escolas. Uma foi o pré-escolar, e aí depois, desde a primeira série até o ensino médio, né? Eu estudei na mesma escola. E, inclusive, a minha mãe, na época que eu estudava lá, ela era vice-diretora. Então, assim, para mim isso era terrível, porque eu não podia fazer nada, que tudo era assim, olha lá, filha da vice-diretora, não sei o quê. É um negócio de tem que dar exemplo e não sei o quê. Era um saco. Então, assim,
Não recomendo. Aí depois que eu saí de lá, né, já estava estudando em Alegre, minha mãe foi para a direção, graças a Deus não peguei essa fase, porque se ser filha da vice-diretora já era ruim, imagina da diretora, né? Então, passei isso, só meu irmão que pegou, graças a Deus. Você veio, então, para Alegre depois do terceiro ano? Eu formei em 2009, e aí, 2009 eu formei. E aí, o que aconteceu? Vem aquele negócio de, vamos fazer vestibular, ter que decidir o que eu quero da vida, com 17 anos, que a gente não tem maturidade nenhuma, não tem noção de nada, né? Aí eu fui, a princípio, eu não conhecia a Alegre, né? No ano de 2009, que foi quando eu comecei a prestar vestibular, eu não conhecia ainda a UFES e principalmente o Campos de Alegre. Até então, naquela época, eu estava tentando mais vestibular para universidades daqui de Minas mesmo. O FJF, o FV. Tentei para algumas particulares, né, lá da região, em Muriaé, Itaperuna. E aí, o que acontece? Aí, nesse meio tempo, assim, eu optei, dentre os cursos que tinha, optei por farmácia. Aí eu fiz, né, o vestibular dessas faculdades, tanto as particulares quanto as federais. E no fim das contas, eu fiz o FJF e o FV. Aí o FJF eu passei em suplente para farmácia, só que não chegou em mim, não fui chamada, né, para estar iniciando no primeiro semestre de 2010. E aí eu fiz para o UFV, lá não tinha farmácia, eu acho que até hoje não tem. Aí eu falei assim, vou fazer um negócio próximo, fiz para bioquímica, não tem muito a ver, mas tem, né? Aí não passei. E tentei nas particulares. Aí nas particulares, eu até cheguei a iniciar, fiz um mês, eu acho, só, na Faminas, em Muriaé. E depois foi aquele boom. Eu peguei aquele boom do SISU, do ProUni e tal. E nisso eu comecei a me inscrever, né? Escrevi no SISU. Aí no SISU tava uma bagunça, porque foi a primeira, eu acho que foi a primeira vez, que foi quando mudou o Enem para esse formato novo que é o de agora. E aí tava tendo SISU, e aí era o Brasil inteiro, aquela confusão. Aí tudo que eu me inscrevia, eu ficava ruim. Eu ficava, tipo, lá embaixo, muito mal colocada, não consegui nada. Mas aí, no ProUni, eu consegui uma bolsa integral na Unig. Fiz o primeiro semestre lá. E aí, só que eu não gostei muito de lá, não. Essa faculdade, ela já tem uma fama, não sei se vocês já ouviram falar, né? Uma fama não muito boa. Aí, peguei greve lá, tipo, greve em faculdade particular, né? Uma coisa inimaginável. E aí não gostei, tava assim, não gostei, tava achando fraco e falei assim, eu vou tentar outro vestibular no meio do ano, vou tentar outra universidade de novo. E sei lá, vamos ver, daí eu tenho que sair daqui. E a minha bolsa era integral, 100%, né? Não pagava nada e ainda tinha o ônibus da prefeitura. Então, assim, eu não pagava nada para estudar. Quando eu falei com meu pai que eu ia para Alegre, ele quase infartou, né? Ele, por que você vai para lá? Você estuda aqui do lado, não paga nada, é de graça. Vai e volta todo dia, tá dentro de casa. Eu, não, pai, não quero, eu vou fazer federal, não sei o quê. Nesse meio tempo, antes de eu passar, comecei a pesquisar na internet, faculdades, né, no Brasil, assim. Nisso que eu estava pesquisando, apareceu o UFES. Aí eu fui entrando, assim, no site, fui olhando e tal. Quando eu vi, tava pro vestibular de inverno abrir inscrição. E aí eu falei assim, nossa, e tem farmácia. E era pela nota do Enem. Não precisava nem ir fazer a prova, era só usar a nota do Enem. Aí eu falei, gente, eu vou tentar, né? Porque eu tinha ido bem no Enem, né? Aí, e
era diferente o vestibular. Eu não sei se agora ainda é assim, mas na época. Agora, assim, agora é o Enem mesmo, né? O pessoal entra pelo SISU. Aí até Ah, é mudou. SISU, né? Na época Aham. não era SISU, era um vestibular, mas usava a nota do Enem. Sim, agora, assim, eles fazem um SISU só, né? Que antes tinha dois, na nossa época tinha dois SISUs. Aí agora só tem um, mas na farmácia eles só entram no meio do ano. Mas já fica sabendo, assim, no início do ano que vai entrar. Eu acho que o Ah, tá. último vestibular, assim, que a UFS teve foi até no meu terceiro ano, lá em 2016. Aí depois foi só o Enem mesmo, o ingresso. Então, não sei por quê, o de Alegre era diferente. Acho que vestibular mesmo com prova, só que em Vitória. O de Alegre era diferente. O nosso, acho que a primeira turma fez prova de vestibular, e depois a galera foi entrando pela nota do Enem. Tinha o nome vestibular de inverno, mas utilizava a nota do Enem. E não era unificado igual o SISU, era tipo só para Alegre, no caso, o campus de Alegre. Aí tinham vários cursos, né? E aí nisso, na época, a gente que era cotista tinha que se inscrever antes. Como eu descobri assim, aleatoriamente sobre esse vestibular, quando eu descobri, já tinha fechado o prazo da inscrição por cotista, né, de escola pública. Aí perdi o prazo, mas aí eu fui e fiquei vigiando para quando abrisse o geral, ampla concorrência, eu me inscrever. Aí fui, me inscrevi. Eu lembro que no dia lá em casa a internet estava muito ruim. Que na época era a internet, acho que discada ainda. Eu nem sei, não sei se era discada. Não, acho que não, 2009, não, 2010, né? Foi no meio do ano, antes. Não era discada, não, mas a internet estava muito ruim, o site não carregava de jeito nenhum. Eu sei que eu passei um aperto danado. Aí a gente foi lá na escola. Minha mãe falou: Não, você vai se inscrever sim. Vamos lá na escola, você usa a internet lá da escola, usa o computador lá e se inscreve. Aí a gente foi lá na escola. Aí foi uma vantagem, né, de ser filha da vice-diretora. Aí fui lá, me inscrevi e passei. Aí passou o tempo, né? Saiu o resultado. Aí, em agosto, eu iniciei lá em Alegre o curso, em agosto de 2010. Nesse meio tempo que você estava arrumando as coisas, procurando a faculdade, você já tinha trancado a particular que você estava fazendo? Não, aí eu só tranquei quando eu tive o resultado, né? Quando eu fui chamada. E até porque eu terminei o primeiro semestre, e aí depois que eu terminei, que estava nessas férias, né? Que saiu o resultado, e aí eu decidi, não, sair, vou mesmo e deixa essa bolsa do ProUni para outra pessoa que precisa mais, e vou lá para Alegre encarar aí essa novidade, né? Morar sozinha, sair de casa. Quando, tipo, hoje um amigo me perguntou, e aí eu fiquei muito em dúvida. Um amigo me perguntou assim: Você sempre quis farmácia? E eu falei: Eu nunca quis nada, assim, nunca tive decidido, né? Nunca me decidi. Como que você viu assim, nossa, realmente eu quero farmácia? Você foi selecionando, assim, por Então, iniciativa? eu acho que eu fui tipo você. Eu Foi tipo assim, eu pensei em muitas coisas antes. Eu já tinha pensado em veterinária, em jornalismo. Só que aí, quando eu colocava na minha realidade, eu pensava assim, putz, jornalismo, cara, eu morava lá no interior, uma cidade de 13 mil habitantes. Eu ia fazer jornalismo, tipo, não ia ter mercado de trabalho. Aí eu falei, não, isso daí não dá, só se eu for embora. Naquela época, né, eu pensava ainda em ficar lá, não pensava em me mudar. E aí foi mais assim que eu decidi pelas disciplinas, né? Que eu falei assim, não quero engenharia. Meu pai era doido que eu fizesse engenharia civil. Falei, Deus me livre, tô correndo de cálculo, correndo de matemática, não quero, fugindo de exatas. Aí eu já tinha descartado isso. Aí eu falei assim, eu gosto muito de biologia e química, então eu vou
não sei, área da saúde, alguma coisa assim. E nisso comecei a pesquisar os cursos, até mesmo nas faculdades lá perto, né? Porque a princípio eu ia fazer lá. Comecei a pesquisar e tal, aí eu via o que tinha, via o campo de trabalho, né? E aí eu falei assim, aí isso que a farmácia me chamou a atenção, porque a farmácia ela tem muita área de atuação, né? São muitos campos de atuação. Aí eu falei assim, nossa, achei interessante, porque eu pensei assim, desempregada eu não vou ficar, tem muita opção de trabalho, né? Muita opção. Então, vai ser isso, farmácia. Mas eu decidi, tipo assim, na hora que eu tava me inscrevendo pro vestibular. Eu nunca pensei assim, ai, vou fazer farmácia, ai, eu gosto de farmácia, ai, eu quero. Não, foi tipo aleatoriamente lá na hora da inscrição, tinha que escolher alguma coisa e dentre as opções eu achei que o que mais se encaixava no meu perfil era isso. E um dos critérios principais que eu usei foi essa questão do mercado de trabalho. Uma coisa que eu fiquei curiosa, que você comentou que você tentou na UFJF, né? Atualmente Isso. tem o PISM, né? Que você faz no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Na sua época era assim também? Na minha época já tinha, só que eu não tentei, porque eu achei que a gente já tinha que escolher no primeiro ano. Aí eu falei assim, gente, não tem condição, até eu formar, como é que eu vou escolher agora? Mas foi sonceira minha, né? Eu devia ter feito. Aí depois eu arrependi. E aí não fiz. Esse que é um vestibular seletivo que fala, né? Porque é Vestibular seriado. seriado, é isso aí, vestibular seriado. E aí eu não fiz. Ou eu cheguei a me inscrever, tô lembrando que agora, eu cheguei a me inscrever, eu ganhei até o livrinho. Se Besta ainda tem esse livrinho lá em casa. Não, acho que não deve ter. Minha mãe deve ter jogado fora, não é possível. Eu ganhei o livrinho e tal, e não fiz. Aí eu cheguei em cima da hora e falei, nem tô estudando, não vou fazer isso. Aí não fiz, aí deixei para fazer no terceiro ano. Porém, depois eu arrependi porque esse seriado é mais fácil, né? Entre aspas, do que o comum. Agora eu nem sei como tá, né? Talvez tá no SISU também, porque acho que a maioria das federais hoje adotaram o SISU, né? Então, na minha época de IFES, muita gente. Eu estudei no IFES em Venda Nova, mas muita gente ia para o UFJF para fazer esse PISM. E até teve uma amiga minha que passou em medicina por esse PISM, aí muito bacana. Eu também não fiz. Eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre, né? Por ser muito longe, também vida interior, então não tinha muito conhecimento, mas é uma oportunidade, assim, muito legal, muito bacana. Sim, é muito interessante, sim. Eu sei que na UFV também tinha. Não era esse nome PISM, não, era outro nome, mas era a mesma coisa, esse vestibular seriado. Agora eu não sei de outros lugares, eu sei dessas duas. E aí, assim, você saiu de Eugenópolis, né? Minas. Foi a primeira vez que você veio para o Espírito Santo? Foi para Alegre ou você já tinha ido para outros lugares daqui? Não, então, né? Espírito Santo é quintal de Minas, né? Guarapari, tem O Mineiro, verão, minha filha, verão é desce só todo dá mundo. mineiro, né? Então, assim, eu já conhecia, mas mais praia, né? Alegre em si, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade, esse Alegre que tal. Alegre, esse raio de Alegre, nunca tinha ouvido falar. Fui conhecer mesmo, foi quando eu fui lá fazer inscrição no vestibular, porque até então não sabia nada. Conhecia mais, assim, só mesmo praia, assim, Guarapari, Piúma. A gente ia muito para Itaoca, né? Minha família, todo ano a gente ia muito para Itaoca. Mas isso, praia. Agora pro lado de cá, assim, passou Guarapari, eu não conhecia nada, não. Você chegou aqui com quantos anos? 17 ou Não, 18? 18. Ah, 18. 18. É, Novinha. novinha, bem novinha. Aí você Ai, falou assim que ia mais para Itaoca, né? uhum. Itaoca, assim, eu conheço
pouco até, mas vocês passavam quinzena, mês, como que era o seu verão, assim? Geralmente a gente ia em janeiro, né? Era quinzena ou semana, às vezes. Que meus pais geralmente alugavam casa, né? E, nossa, e antigamente não tinha esse negócio de Airbnb, essas facilidades que a gente tem hoje, né? E às vezes eu fico pensando assim, gente, mas parece que faz tanta parte do nosso dia a dia já, né? A gente tá tão acostumado, mas se você pensasse assim, 20 anos atrás não era assim. E nem é tanto tempo, né? Aí, o que que era? Um dia eu conversei com meus pais e falando assim, gente, mas como que vocês descobriram essas casas? Né? Porque, tipo, a gente mora lá em Minas, aí você liga pra mulher, reserva a casa e tal. Aí eles falaram que assim, geralmente ia assim, o pessoal lá de casa, né? Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Aí é mais algum familiar junto, assim, outros tios com os filhos também. E juntava um galerão assim e fechava uma casa. Aí cada família ficava em um quarto, aí ficava assim uma semana, 15 dias. E aí eu falei assim, mas como vocês descobriram esse lugar, né? Essa casa e tal? Mas isso já tem, sim, foi bem depois que eu era criança, já mais recente que eu perguntei isso. Aí eles, a gente pegava, ia um dia de carro, assim, ia no lugar, olhava as placas, porque geralmente as casinhas já tinham as placas, né? Aluga para temporada, anotava os telefones, porque naquela época nem tinha celular, não tinha câmera para você ficar tirando foto, era filme, né? E anotava. E aí depois, quando estava chegando assim lá para novembro, ligava para começar a reservar a casa, né? Aí ia, visitava, né? Nessa ida que eles iam, olhava as casas, visitava, copiava os números e tal, para depois, no final do ano, ligar. Aí eu ficava assim, gente, que rolê, né? E Nossa, hoje, mas era internet. assim mesmo. A minha tia, ela tem casa em Piúma, e aí em uma dessas casas já ficava alugado assim. Vinha um pessoal também de Minas, e aí eles deixavam alugado, tipo assim, eles saíam de uma quinzena e eles falavam, ano que vem, nessa mesma quinzena, a gente já quer deixar alugado. Ah, E aí eles entendi. já deixavam alugado, era assim que funcionava. Aham. Às vezes a gente fazia isso também, mas aí às vezes variava também. Às vezes, vamos tentar uma outra casa num outro lugar. Aí às vezes a gente ficava variando. Mas É, era bom, era um. Hoje a gente pensa assim, nossa, como era diferente, né? sim. E é muito legal essa época de verão, né? Que a gente tem essa memória afetiva, assim, é muito legal. Sim. E aí, Mayara, puxando o gancho, assim, pro início da sua faculdade, né? Sua adaptação aqui em Alegre, que você veio de Minas, como que foi aqui com o povo capixaba? O que você achou? Gente. Então, não, a minha adaptação em si foi tranquila, porque eu sempre fui muito independente, sempre corri muito atrás das coisas, né? Tanto que eu corri atrás do vestibular, descobri sozinha e tal. Eu resolvia meus BO. Mas quando a gente cai na real mesmo, assim, é bem diferente. No começo, quando eu mudei para aí, eu morava em kitnet, né? Lá no Zé Pedro, lá perto do cemitério, depois da igreja. Era uma lonjura danada. Não dava, gente, não tinha condições, não. Era meia hora andando até chegar lá em cima na UFES. Era sobe morro, desce morro. Falei, mãe, não tem condição de eu morar naquele lugar. É muito longe. Só que, o que que acontece? Quando eu fui fazer a inscrição do vestibular, era férias. E não tinha ninguém aí. Então a gente ligava para aqueles números que eu não sei se hoje ainda é assim, porque na época que eu fui embora de Alegre, já estava mais o pessoal usando Facebook, né? Grupo de Facebook de República para anunciar vaga. Na minha época que eu entrei, colava os papelzinhos assim na fila da RU, nos corredores lá do prédio velho.
e destacava-se o número do telefone e a gente ligava para a pessoa para agendar para visitar a casa. Só que como era férias, tinha ninguém lá. Aí você ligava, não, não tô em Alegre não, porque eu tô de férias. Todo mundo, não tinha ninguém. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou arrumar? Eu tenho que arrumar um lugar para eu morar. Em agosto vai começar minhas aulas, eu tô sem teto. Aí nisso, achei a kitnet do Zé Pedro. Mas é muito longe. Meu Tinha que Deus. atravessar praticamente a cidade para poder chegar na UFES. Não sei se mais alguém aí caiu nessa cilada, mas O eu Léo, caí. nosso amigo, ele é daqui de Alegre mesmo, né? Mas ele mora, assim, Depois da igreja também. e é muito longe. Você sobe morro e desce, vai subindo. Eu falei, meu Deus, é um labirinto ali pra trás. A gente nem imagina. Eu nem sei onde é o cemitério aqui de Alegre, pra falar a verdade. Você continua subindo, é lá no final do morro, lá em cima é o cemitério. Mas aí quando chega no cemitério, a rua vira. E aí tem mais um monte de coisa lá pra trás. E você ficou morando quanto tempo nesse lugar? Eu morei pouco tempo. Eu lembro que eu tinha feito contrato de 6 meses. Eu acho que antes dos 6 meses eu saí. Aí o que acontece? Nisso eu descobri que tinha uma outra menina que era da minha sala que tinha alugado uma kitnet lá também. Aí a gente foi e começou a morar junto depois. Aí a gente falou assim: não, vamos montar uma república nós duas, vamos sair daqui, porque essa kitnet é muito longe, não sei o quê. E aí, tipo, a gente estudava à noite. Aí você tinha que ir para almoçar. Aí você ia para almoçar. Aí depois você voltava, para depois ir de noite, de novo. Aí, não dá, sem condições. Aí depois a gente pegou e foi morar junto, montamos uma república. Aí a gente ficou mais perto, lá, né, no Guararema. Na verdade, eu não sei se ali é Guararema. Eu não lembro mais onde é a divisa, mas já é mais perto ali da UFES, bem mais perto. Onde, assim, um ponto de referência que você morou? Em frente à Maredu. Ah, tá. É ali, eu acho que ali é centro. Eu não sei se ali é centro ou se ali Centro que é é. a loja que você comprou sapato. Acho que ali é centro. Eu acho que ali é centro. Mas bem Ali é mais centro. Mas é bem mais perto, né? É. Aí morei ali um tempo, aí depois a gente acabou mudando para outro lugar, que aí era mais perto também, uma casa melhor. E aí foi isso, porque, meu Deus, não tinha condição não. Lá não dava não. E o que você achou, tipo assim, das repúblicas aqui? Você continuou morando com a sua amiga? Então, eu não cheguei a morar em nenhuma república já pronta, não. Eu morei com essa menina. Aí, na época, foi assim: a gente alugou um apartamento de 3 quartos. Então, eram nós duas, e aí a gente arrumou mais uma terceira moradora para ficar no outro quarto. Era uma aluna do IFES, né, ali de Rive. De Rive. E aí a gente ficou lá um tempo. Aí depois ela formou, foi embora. Aí também nesse meio tempo a gente saiu de lá e foi para uma outra casa. E nessa outra casa a gente. Aí já era 4 quartos. Aí foi aumentando, né? Aí a gente pegou e foi colocando novas moradoras, mas sempre a gente montando, assim. Não morei já em lugares que já tinham pessoas, não. E você gostou mais de morar, assim, em república ou morar sozinha? Assim, Em república. Nossa, com certeza república. Muito melhor. Muito, não terei comparação. Não. Tipo, morar sozinha é bom, tem suas vantagens, mas é solitário, né? É verdade. República. E a gente, quando é estudante, a gente acaba sendo um pouco carente, né? Porque você tá saindo de casa, você tá longe da sua família, você tá longe da sua cidade, dos seus amigos. Então, é bom você ter, assim, pessoas perto de você o tempo inteiro. Não, para mim, domingo eu acho que é o pior dia. Parece que domingo, assim, é um dia separado para a família, pra você compartilhar o dia com alguém. Chega domingo, sei lá, bate uma tristeza. Então, acho que esse convívio, assim, em república faz diferença mesmo. É muito bom. A gente pega, senta, assistir filme, e faz brigadeiro, e faz não sei o quê. Nossa,
Nas repúblicas que eu morei, a gente fazia até ceia de Natal, do final de Nossa, que ano, legal. com um amigo oculto. Tipo assim, era em 4, mas a gente fazia ceia, cada uma fazia um negócio, um prato, né? E fazia um amigo oculto, assim. Era bem legal. Vocês enfeitavam a casa também pro Natal? Enfeite. Ai, A gente, gente eu adoro. comprou uma árvore de Natal, decoramos. Olha só, Muito bacana. a gente tem o nosso grupinho também da faculdade, né? E a gente até faz amigo oculto também, mas assim, ninguém mora junto. Praticamente todo mundo, assim, do nosso grupinho mora sozinho, né? Uhum. Pouca gente Sério? em república mesmo, aham. Porque aqui, assim, tem muitas kitnets, né? Aí acaba preferindo, eu quando vim pra cá, eu moro ainda em kitnet, né? Mas é igual você falou, realmente é bem solitário, né? Assim, morar sozinho e tal, fazer tudo. Enfim. E aí, Mayara, assim, quando você entrou, você veio pra cá. Ah, eu ia perguntar, você ia embora com frequência? Ou você. Então, vamos lá. Era um rolê danado para eu ir embora, né? Acho que pra todo canto, que até pra Castelo, eu moro pertinho aqui e Só que não tem rolê, ônibus não assim tem ônibus direto. direto. É terrível, Imagina pois pra é. Minas. Então, era muito rolê. Mas, na época, quando eu fui para Alegre, eu namorava. Então, eu voltava todo final de semana. Ah, o cachorro latindo. Aí, eu voltava todo final de semana. Mas era muito rolê, porque eu tinha que pegar um ônibus para Guaçuí. Nossa. Aí, lá em Guaçuí, eu pegava um outro ônibus para Natividade. Aí, na atividade, meu pai me buscava. Então, era assim, um rolezão. Apesar que eram 2 horas de carro, de ônibus, eu gastava o dobro, era 4. Acho que dava umas 4 horas, porque eu lembro que era o dobro. Nossa, eu imagino, porque assim, Castelo também é tão pertinho e a gente demora horrores pra chegar se vai de ônibus assim. Aí hoje em dia aqui tem muito grupo de carona, né? Não sei se assim, nessa época funcionava essa questão de carona. Então, essa parte de grupo de carona veio bem depois. Eu comecei a pegar isso na época que eu estava fazendo um mestrado. Na época da graduação, ainda eu acho que não tinha tanto, que eu formei em 2015. Aí, no mestrado, que aí começou a surgir esses grupos de carona e tal. Apesar de que para lá também não tinha tanta oferta de carona, né? Pegava mais carona com o povo de Muriaé, que ia para Muriaé, para Itaperuna, para aquela região assim. E era mais em feriados também. Mas aí depois, como eu parei de namorar, aí eu já ficava mais em Alegre também, e só ia mesmo nos feriados. Nossa, é. E aí, vamos falar um pouquinho da sua graduação. O que você achou, assim, do curso, as matérias? Que matérias você achou mais difícil? No geral, assim, o que você achou? Eu achei. Nossa, eu acho que assim, a gente da segunda turma, a gente passou muito perrengue. Porque o curso ainda estava se estruturando. Então, às vezes a gente iniciava alguma disciplina e ainda não tinha professor, tinha que esperar professor substituto. A gente teve muita matéria com professor substituto e às vezes trocava de professor assim no meio do semestre. E acaba que isso atrapalha um pouco, né? Questão de laboratório também. Ainda não tinha os laboratórios direitinho. O prédio do Reúne ainda não tinha. Foi construído ao longo do curso. Então a gente passou bastante perrengue. Cara, eu acho assim, o ciclo básico, pelo menos para mim, que vim do ensino público, era muito difícil. Não sei se é porque eu realmente não tinha base de ensino médio, que é isso que eles vivem falando. Ah, isso aí é seu ensino médio, base do ensino médio, base do ensino médio. Eu não sei se eu que não tinha base de ensino médio mesmo, ou se eu não tinha ainda o ritmo de estudo da faculdade, ou se eram os dois. Porque depois que você, não sei, acho que lá pro quarto, quinto período, a gente já pega o ritmo e aí já, não sei também, né? Porque aí vai entrando também nas matérias específicas, aí a gente já pega o ritmo e já vai e não passa mais tanto perrengue. Não sei, vocês estão em qual período?
A gente está na metade do quinto. Então, vocês acham isso também? Sim, principalmente o ciclo básico, assim, igual você falou. Para mim, até o terceiro período, eu fiquei assim, meu Deus, porque eu até estava comentando isso com o Iago, que foi outro entrevistado nosso da sua turma. Que Sim. uma hora você saía, por exemplo, da microbiologia e ia para uma química analítica, aí você ficava, meu Deus, quanta informação, muita matéria densa, pesada. Nossa, nem fala de química analítica. Para mim, uma das piores matérias, química analítica, terrível. Eu acho que ela vai ser a campeã, né? Campeã aqui de reclamações. Eu acho que eu jamais vou esquecer. Parece que eu tô com esse trauma até hoje dessa matéria, porque foi a primeira final que eu fiz, acho que na faculdade, e me traumatizada até hoje. Nossa, química analítica é tensa. Além de química analítica, assim, físico-química também foi uma matéria bem, nossa, muito difícil. Assim, o professor ajudou muito. Vocês faziam a fisicoquímica com a farmácia mesmo ou era com a química? Não, só a farmácia. Só a farmácia. Ah, entendi. Entendi. Só a farmácia. E mais das matérias do curso mesmo, eu acho que o que eu tive mais dificuldade, assim, que foi mais difícil para mim, imuno. Gente, imuno eu viajava na maionese. Já era a Mariana, professora? Imuno básica, sim. Imuno clínica era o Jefferson, agora eu não sei quem dá. A Mariana, ela foi também nossa professora de micro e de imuno e de farmacobotânica. E assim, ela é perfeita para ensinar e tal. E eu gostei muito de imuno, mas eu também tive muita dificuldade para entender. Nossa, você tem que ter uma ótima imaginação. Gente, pois é, eu passava aperto, eu sentava lá na frente, assim, eu ficava assim, eu vou sentar aqui, colada nessa mulher, para eu não piscar um minuto, para eu não perder o raciocínio, porque, cara, era muito difícil. Bioquímica também era bem... Bioquímica 2 foi com ele, porque a gente tem 3 bioquímicas, né? Não sei agora se mudou a grade. Não, continua 3 também. Nossa, Bioquímica 2 eu viajava assim. Viaja na maionese. Ela já se deu muito bem. E o Herbert arranca o nosso couro. Sim, eu acho que para mim, foi a prova, até agora, uma das provas mais difíceis, assim, que já tive, né? Que te faz pensar mesmo. Mas eu gosto muito de bioquímica, assim, sou suspeita para falar. Mas é uma matéria muito interessante, Só que, cara, é muito difícil de entender. Depois que você entende, consegue entender todo aquele raciocínio e tal, porque é o mesmo estilo de imunologia. Você tem que entender aquele mecanismo, aquilo tudo e tal. E às vezes a gente não tem essa percepção. Depois que a gente forma, às vezes a gente pega e lê aquilo, aí você fica assim, gente, esse negócio é tão fácil. Mas eu achava tão difícil na época. É muito doido. Eu acho que eu não aprendi a estudar essa matéria, porque, assim, é uma coisa ligando outra, né? Então, assim, eu acabei estudando ela meio assim, linear, só que não é assim, né? Porque uma coisa puxa a outra e vai ampliando, né? E o que você achou de farmacobotânica? Você gostou? Como que foi? Gostei, mas não era das minhas preferidas, não. Nossa, porque eu acho que eu peguei um trauma de planta, que eu tô assim, meu Deus, não sei. Nossa, não fala comigo de planta, que eu fiquei traumatizada também. Foi bem difícil para mim. Foi uma das piores. Não achei tão difícil assim, não. Achei normal. Imuno para mim foi muito pior. Imuno e bioquímica. E, obviamente, né, química analítica. Mas química analítica, acho que não vai ter uma pessoa que vai falar que achava fácil. Eu acho que até pro povo da química é difícil. Ai, não fazia sentido, assim, na minha cabeça. Mas, assim, agora mudando pro outro lado, quais eram suas matérias preferidas que você mais gostou, assim, no curso? Cara, eu gostava muito de micro. Micro eu gostava muito.
Apesar, eu fiz com a Renata, né? Eu acho que ela não tá mais aí. Eu gostei também de... Ai, Jesus, esqueci o nome da matéria. É Juliana que dá. Gnosia? Gnosia. Farmacognosia. Tem gente que acha muito difícil a É. matéria. O pessoal, os nossos veteranos, eles até falam, se prepara para gnosia, que é difícil. É difícil, mas eu gostava. Uhum. Preferia gnosia que bioquímica, que imuno. Mas o que eu gostava? Bioquímica 3, que é genética, né? Foi com a Grace que você teve Foi a aula? Grace, Ela também dá aula Ela pra tá gente. dando aula agora pra gente. É muito legal, também tô gostando da matéria. Parasito eu também gostei bastante. Tudo mais voltado para a área de biologia, né? E aí, assim, durante o curso, você teve algum perrengue que você chegou a falar, meu Deus, como vou resolver isso? Já pensou em desistir do curso alguma vez? Como que foi? Menina, perrengue. A perrengue é a vida de estudante, né? Nossa vida é um perrengue eterno, né? Tudo é perrengue, mas uma coisa que me marcou muito foi uma situação que eu passei, que eu cursei uma disciplina todinha. Uma não, acho que foram duas, sem estar matriculada. Nossa. Meu Deus. Mas não teve como. É porque aqui acho que tem terceira etapa, que tem como você. Mas só que eu fui descobrir isso daí só quando o professor foi lançar a nota, Meu Deus. no final do semestre. O que Eu que já você tinha fez? feito tudo. Eu já tinha feito prova, já tinha passado, já tinha feito tudo. Aí quando o professor foi lançar a nota no sistema, cadê meu nome? Meu Deus. E eu não sei até hoje o que aconteceu. Porque na minha cabeça eu estava matriculada, eu fiz a matrícula. Agora eu não sei se foi o sistema que deu um bug, se eu desmatriculei. Eu não lembro de ter desmatriculado, ainda Aí mais você em duas. Aí você teve que refazer essas matérias, essas Não. disciplinas? Aí eu consegui conversar com os professores e lancei a nota no semestre seguinte. Mas isso me atrasou, porque acabou prendendo algumas disciplinas, né? Só que aí no final eu consegui recuperar. Mesmo o pessoal lá do... Ai, não lembro o nome. Sugrade? Não, da comissão, sei lá. Eles não aprovaram minha quebra de pré-requisito. Nossa, na farmácia é tenso. Eu acho que não tem mesmo. Não aprovou minha quebra de pré-requisito. Aí eu fiquei atrasada, chorei horrores. Mas no final eu consegui, deu certo. Depois eu fui pegando matéria com outros cursos e consegui formar ainda periódica. Passei um perrengue? Passei, mas no final deu certo. E quais disciplinas que foram? Foi Bioquímica 1 e Fundamentos da Matemática. Logo Mas no primeiro. o que acontece? Fundamentos da Matemática eu já estava fazendo pela segunda vez. Então, eu estava fazendo no segundo período, que eu já tinha reprovado o primeiro período, que é outra matéria que Deus toma conta, né? Base do ensino médio não temos. Eu queria fazer saúde para fugir de matemática. Você chega lá no primeiro período, você pega o quê? Fundamentos da Matemática. Mas fazer o quê? Você não conseguiu cortar matéria, não? Por você ter feito um semestre lá na faculdade? Não. Então, eu não quis cortar, não, trouxa. Eu falei assim, não, lá era muito ruim, eu vou fazer aqui tudo de novo. Besta, né? Não, mas tá certa. Eu acho que eu faria Certo, né? também. Se eu tivesse cortado, eu não tinha dado esse problema, porque foi em Bioquímica 1 e foi em Fundamentos da Matemática. As duas eu ia conseguir cortar. Fundamentos da matemática eu acho que eu cortaria, porque eu não. Nossa, eu também. Nossa, não. Ou não era Fundamentos? Não sei, eu sei que Bioquímica acho que eu ia conseguir. Ai, nem sei. Não sei agora se eu ia conseguir cortar. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza.
Mas aí eu desisti de cortar, deixa quieto. Pois é. Você pegou algum IC, extensão, durante a faculdade? Sim, eu fiz iniciação científica com a Juliana. Severi ou a A Resende? Severi. A Ah. outra Juliana entrou bem no final. Eu acho que eu já estava no último período, penúltimo período. Eu não cheguei nem a ter nenhuma disciplina com ela. Eu acho que ela entrou em 2016. se eu não me É, engano. ou 2015, algo assim. 2015 foi meu último ano, mas aí era só estágio e TCC, Uhum. né? Então, essa outra Juliana, eu nem não fiz nada com ela, não. Com a Juliana Severi. Aí eu fiz iniciação científica com ela, Na área da gnosia mesmo. gnosia. Ai, legal. Isso aí. Menina, tem até uma história engraçada para contar. A gente trabalhava, né, com plantas, né? E uma vez a gente foi fazer coleta de material, né, de planta, para a gente estar iniciando experimento. Eu nem lembro o que era que a gente foi coletar. Eu sei que a gente foi no sítio de uma amiga minha, né, uma amiga nossa, que também fazia parte, né, a Samanta, que era da minha sala, e fazia o projeto com a gente. E aí a gente foi lá no sítio da família da Samanta para fazer a coleta das plantas. E aí eu lembro que a gente estava bem lá no pasto coletando, não sei nem o que era, e tinha uns bois lá no pasto, assim, né? E aí a Samanta falou assim, gente, tem que tomar cuidado com que esses boi pega. Aí a gente, tá bom. E tinha cerca, mas em um determinado lugar lá, a cerca tinha caído. A cerca tinha tombado e tava sem cerca. E a gente tá lá e corta trem, e pega negócio. Nananana. Quando pensa que não, alguém vira e fala assim: gente, o boi tá vindo. Percebe todo mundo correndo, aquele desespero, gritando: socorro, boi, boi, boi. E aquela gritaria, aquela confusão. Quando pensa que não, Juliana caiu de joelho no chão. A E a gente, Juliana meu tava Deus. junto? Tava Juliana. Meu Deus! Tava eu, Samanta, Juliana e outra aluna de IC, da Química. Tadinha, Mais 4 lá. Gente, meu tudo em Deus. nome da ciência. Tudo em nome da ciência, pois é. E aí o boi correr. No final, não sei nem se o boi veio atrás da gente, se ele foi pro outro lado, porque nessa correria, nessa doideira aí que Juliana caiu, eu nem vi mais boi. Não sei para onde foi o boi, ninguém viu o boi, eu não sei nem se o boi realmente estava atrás da gente, mas que a gente saiu correndo desesperado. E as plantinhas, vocês conseguiram colher? Não, conseguimos. Ah. Custou o joelho bichado da Juliana, mas a gente conseguiu. A gente vai Tadinha, ela ter que falar caiu e isso com ela. bateu o joelho. Acho que foi o joelho ruim ainda que ela bateu no chão, coitada. Coitadinha. Naquele A gente vai falar desespero. com ela. Ai, meu Deus. Ó, só perrengue. Na faculdade É perrengue. é assim, né? Tem que ter umas histórias assim pra contar. Deixa eu te perguntar, você entrou em que período no IC? Gente, não lembro. Eu lembro que foi no período que tinha farmacognosia, porque assim que Juliana entrou, aí na primeira aula, eu acho, a gente já foi conversar com ela, eu e Samanta, que a gente queria ser aluna dela de iniciação científica, porque é aquele desespero, né, que a gente precisa de horas extracurriculares, horas complementares, pelo amor de Deus, precisa de um projeto. E aí a gente achou a Juliana lá, que tinha acabado de chegar, aí a gente foi, conversou com ela, e ela não tinha ninguém, então aceitou a gente. Nossa, então vocês foram as primeiras ICs dela. A gente foi da primeira leva. Mas, na verdade, a Lud, que era a menina da Química, ela tinha achado Juliana antes da gente ainda e já tinha pedido vaga. Então, a Lud foi a primeira. A gente foi ainda segundo. Você sabe se é a Ludmilla o nome dela? Não, Ludiane. Ela é da Química. Tá. Porque tem uma menina da Química que ela tá fazendo um doutorado aqui atualmente em Química Orgânica. Aí eu pensei que seria a mesma pessoa. Ah, não, não é essa não. É, não. Ai, mas que legal. Uma das primeiras alunas, né? Foi, aí a gente trabalhou no primeiro projeto, aí a gente trabalhou junto, né? Todo mundo junto, era uma equipe. Aí depois a Lívia entrou também,
A Lívia até trabalha aí na UFES, né? Agora. A Lívia Raj, né? Isso, A gente Lívia Raj. entrevistou ela também. Foi nossa primeira entrevistada. Eu tava conversando com ela. Eu falei assim, Lívia do céu, o que eu vou falar com essas meninas? Me socorre, me ajuda. Aí ela me falou um pouco da entrevista dela, acho que foi ontem, né? Foi segunda. Segunda, então. Aí ela tava me contando. Pois é, aí entrou primeiro a Lud, mas logo em seguida a gente, acho que foi tudo na mesma semana, mas o projeto mesmo a gente iniciou junto, porque a gente fazia tudo junto. E aí também entrou a Lívia. E o que vocês faziam lá? Assim, Então, a gente pegou. Eu nem lembro muito bem, mas. Ai, gente, 10 anos já de formada, né? Me dá um desconto. Mas, basicamente, eu lembro que a gente trabalhava com plantas do ReniSUS. Se não me engano, era. Então, a gente pegou várias plantas lá. Pegou pitanga, pegou. Ó, eu lembro que a gente usou pitanga, unha de gato, garra do diabo, jambolão. Eu acho que é jambolão mesmo. Eu acho que era esse jambolão que a gente estava pegando lá. Gengibre. A gente usou esses negócios tudo. E aí, a gente fazia extração, né? Fazia extrato aquoso, fazia extrato oleoso, né? E a gente estava avaliando a ação antihistamínica desses extratos. Só que essa parte da avaliação antihistamínica não foi a gente que fez. Eu acho que ela mandou para Botucatu, se não me engano. E a gente ficava mais na parte da extração mesmo, de fazer as análises dos extratos e tal. E aí Foi bem legal. Você fez o seu TCC nessa área também? Mais ou menos, porque como sempre, Maiara inventando moda, o que ela fez? Não vou fazer no meu projeto, não, vou fazer outro. Aí, o que eu fiz? Eu fiz com a Juliana também, mas as meninas todas pegaram o do projeto de IC. Aí eu, diferentona, o que eu fiz? Não, eu quero fazer de câncer, não quero fazer de antihistamínico, não. E por quê? Porque também a gente dividiu o laboratório. Não sei se ainda é assim, mas todo mundo dividiu o laboratório. Aí tinha os orientados de vários professores, e aí tinha os pessoal lá do Francisco, que fazia essa parte de estudo in vitro, né? De células tumorais. E aí a gente via e conversava e tal, e aí eu gostava. Aí eu falei, não, eu quero fazer de câncer. Aí eu falei, Juliana, eu quero fazer com você, quero que você seja minha orientadora. Mas eu não quero fazer do projeto de C. Eu quero pegar um extrato e testar para câncer. Aí ela, olha, a gente pode fazer, mas você vai precisar de um co-orientador, porque essa parte de câncer eu não vou ter como te ajudar, porque não é minha área. Mas o da parte química, né, de farmacognosia e tal, eu posso te ajudar. Aí a gente foi, conversou com o professor Francisco, aí ele me orientou, e aí eu fiz essa análise, aí eu usei até a pitangueira, eu fiz de pitanga. Ai, que legal. E deu certo? Deu bom, assim, o TCC? Deu bom, mas teriam que fazer estudos complementares, né? E aí, você gostou dessa área de trabalhar com células tumorais ou depois você migrou para outra? Então, gostei, porém, o que acontece? No IC, a gente trabalhou mais com essa análise de perfil químico, né? Da composição lá dos extratos e tal, e extração. Aí, no TCC, aí eu já fui avaliar a atividade antitumoral. Depois, quando eu fui para o mestrado, eu fui para uma área completamente diferente. Porque eu fiz mestrado em ciências veterinárias, que não tem nada a ver
com isso. Você fez um mestrado aqui também? Fiz aí, no programa de Ciências Veterinárias. Na época, a Juliana estava com vaga de orientação no programa, né? E aí ela falou assim, gente, eu tô com uma vaga. Vocês já são orientadas minhas, porque vocês não tentam. Aí a gente continua o projeto, faz o mestrado e tal. Aí eu tentei. Aí eu passei. Mas só que outras pessoas passaram também. E aí a Juliana acabou ficando com outra pessoa e eu sobrei. E aí eu fui e fiz com uma outra professora, outra orientadora, que é nutricionista. Então, assim, muito multidisciplinar, né? Multiprofissional. Eu, farmacêutica, no programa das Ciências Veterinárias, fazendo um projeto com a minha orientadora, que era nutricionista. É uma comissão completa. Isso, Literalmente. multiprofissional. Mas foi muito bom. Eu trabalhei com uma coisa nada a ver com tudo que eu já tinha trabalhado na graduação, que eu trabalhei com doença de Chagas. Legal. Então, e eu trabalhei com camundongo, e até então eu nunca tinha trabalhado com cobaia, e é muito diferente. Na verdade, cada tipo de estudo, ele tem as suas peculiaridades, né? Tem as suas demandas. O cultivo celular, ele também é bem complexo, porque às vezes a cultura contamina, e aí você perde tudo, você tem que refazer placa, é aquela luta. É um perrengue em cima de perrengue. Isso também é muito perrengue. E de cobaia também é terrível, porque você fica preso, você tem que ir lá alimentar aqueles animais, você tem que ficar limpando gaiola. Teve a fase que a gente infecta, né, os animais, e aí depois a gente tem que fazer a curva de parasitemia deles. E essa curva você tem que ficar analisando todo dia, até dar zero. Então, você imagina, eu nem lembro mais agora quantos dias que a gente ficou seguido lá. E meus animais ficavam lá no ovete. Ter que ir para lá. E eu tinha que ir para lá todo dia e ficar lá fazendo curva de parasitemia. Nossa Senhora. Não sei se foi antes ou se já foi nessa época. Porque o meu projeto, eu fiz suplementação de arginina nos camundongos, né? E aí eu tinha que ir lá suplementar camundongo, tratar camundongo e fazer curva. E, nossa, olha, é trabalho. E aí depois, quando você tem que matar aquele monte de bicho... Senhor. No meu primeiro período, surgiu uma vaga para ajudar num projeto de uma menina aqui da farmácia também, e era também com ratinhos. Aí a gente tinha que ir lá pegar ônibus para ir lá pro Ovete, limpar a gaiola, dar comidinha a eles. É bem puxado. Bem puxado. Eu até comprei uma moto, minha filha, nessa época. Eu ia perguntar, como que você ia pro Ovete todo dia, né? Eu comprei uma Shinerai, minha filha, lá. Porque não tinha condições de ficar pegando ônibus, não, era terrível. E outra coisa, eu morava lá no Guararema. Nessa época do mestrado, eu já estava morando lá no Guararema, do lado da quadra lá. Imagina para eu pegar e ir andando até lá na rodoviária para pegar ônibus para ir pro Ovete. Longe demais, muito longe. Não. Terrível. Mas aí depois você defendeu o mestrado e você continuou em Alegre e foi para onde? Então, aí 2015 eu formei, né, em farmácia. Logo eu já emendei no mestrado. A gente até pediu adiantamento de colação, eu e mais duas, né, da turma, que todas três para entrar no programa das Ciências Veterinárias. Aí a gente entrou em 2015/2, em 2017 eu terminei o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, aí vem aquele desespero, né? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? De cara, eu já descartei doutorado. Falei, não. Sério? Por quê? Porque eu fiquei traumatizada. Muito perrengue. Assim, meu mestrado eu também tive muitas fases boas.
Muitas não, mas teve fases boas também. Eu fiquei um período lá em Ouro Preto fazendo análise, então foi uma fase muito boa também, que eu não tinha tanta essa pressão de disciplina e tal, eu ficava lá só por conta do experimento. Foi muito legal, foi muito enriquecedor. A UFOP é outra realidade, é totalmente diferente do que o que você imaginar de diferente é lá, é muito bom, outro mundo, né? E só que aí depois não gostei, Não. fiquei um pouco traumatizada, sabe? Foi meio conturbado o meu mestrado. No meio do meu mestrado, minha orientadora foi embora para os Estados Unidos para fazer pós-doc, e aí ficou eu e a outra menina aqui sozinha para terminar de escrever, né, e tudo mais, e fazer a defesa. Aí eu falei, vou dar um tempo disso, deixar a cabeça respirar um pouco, e quis entrar no mercado de trabalho, né, para começar a ganhar dinheiro, ficar rica. Só que não. E você, logo depois que você terminou o mestrado, você começou a trabalhar com o quê? Aonde? Tá. Aí, o que acontece? Eu formei em 2017. Aí começou o desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Peguei, comecei a mandar currículo igual uma louca para tudo quanto é coisa, para tudo. Aqui em Alegre mesmo ou você já tinha saído daqui? Não. Eu nunca cogitei continuar em Alegre, não. Até... Não, até porque aí não tinha nada, gente. O que tem aí para ficar aí? Não tinha nada. Não Tem tem, muito calor. né? Aí só tem a faculdade, não tem mais nada. Então, eu falei assim, ou eu volto para minha cidade, ou eu vou tentar para outros lugares. Na época eu estava namorando, o meu então esposo, né? E ele é daqui de Vila Velha. Então, na época, falei assim, vou mandar meus currículos lá para Vila Velha, para Vitória. Mandei também lá para minha cidade, né? Lá para Murié e tal. Aí fiz um monte de currículo, imprimi, falei assim, mãe, você vai lá em Murié? Pega e entrega lá nas farmácias, lá onde você passar, e deixa lá, vê se alguém me chama e tal, né? Aí entrava nos sites dos hospitais, das coisas, ficava lá cadastrando currículo e tal. No final das contas, o meu primeiro emprego foi o quê? Drogaria, né? Não tem muito jeito de correr disso, gente. A realidade é essa. É legal? Não, não é. Você Não fazia gostei. plantão também lá? Oi? Tinha plantão nessa drogaria? Era escala, a gente trabalhava de escala, né? E foi onde que você conseguiu? Foi Drogasil. Mas em Vila Velha ou em Muriaé? Drogasil aqui em Vila Velha que eu consegui. Aí era escala, era assim, trabalhava 3 dias, folgava 1. Trabalhava 3, folgava 1. Então era muito puxado. A gente não tinha vida social. E eu ainda pegava o horário de fechamento, que era de 1 da tarde até 11 da noite. Nossa. Então era super cansativo. Não tinha cadeira pra gente sentar, era ficar em pé o tempo inteiro. Nossa, eu chegava em casa e tava latejando, assim, de tanto tempo em pé. Era muito cansativo mesmo, terrível. Aí eu odiei aquilo, não gostei. Fiquei 7 meses. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que sair disso daqui, eu não consigo ficar nisso, não é possível, não tem condições. Aí eu comecei a me inscrever em processos seletivos. Eu acho que, inclusive, esse processo seletivo eu tinha me inscrito antes até de eu entrar na Drogasil. Me inscrevi no processo seletivo da Prefeitura da Serra. E aí eu fui chamada. Aí, em abril de 2018, comecei a trabalhar na Serra. E era em prefeitura? Unidade de saúde. Você fez prova para poder ingressar ou não? Eu fiz um processo seletivo, que sim. era análise de títulos e currículo, né? Tá. Aí, na época, eu não tinha nada de currículo.
de experiência, né? Só tinha Drogasil, 7 meses de farmácia, então não tinha nada. A minha pontuação ficou lá embaixo, porque eu só tinha o mestrado e tinha feito uma pós. Eu tinha feito uma pós EAD em análises clínicas e microbiologia, então eu tinha esses 2 pontos só de titulação. E aí eu fui chamada, até perdido esperança, eu não lembro nem mais qual era a minha classificação, mas eu lembro que foi bem baixa, mas me chamaram. E aí eu falei assim, nossa, a hora é agora, eu vou, porque eu não aguento mais trabalhar aqui em drogaria, Deus me livre. Aí nisso eu fui trabalhar na Serra, né, na prefeitura da Serra, comecei a trabalhar em unidade de saúde. De cara, me jogaram lá para Jacaraípe. Nossa. Não sei se vocês têm noção, mas é longe pra caramba. É porque eu morava em Vitória na época, né? E aí até Jacaraípe já é quase Aracruz. É lá longe. Nossa! Nossa, é muito longe. É tipo quase outro município. Aí eu lembro que eu gastava 1h30 de ônibus. Meu Deus. Era muito longe, muito longe. E aí eu fiquei ainda um bom tempo lá em Jacaraípe. Mas para mim compensava, por quê? Porque era só 30 horas semanais, né? Então para mim era ótimo, porque eu tinha tarde livre, eu não ficava tão cansada, eu trabalhava sentada. Era ótimo, era uma maravilha. Uma outra experiência, né? Nossa, outra experiência, totalmente diferente. Lá você trabalhava na farmácia básica, assim, do município? Então, lá na Serra, praticamente não, eu acho que todas as unidades de saúde têm farmácia. Então, no caso, eu trabalhei em Jacaraípe. Jacaraípe era uma regional. Regional é tipo uma unidade de saúde maior que tipo dá suporte para as outras menores. Na Serra, praticamente todos os bairros têm uma unidade de saúde. Só que menores, com só médico da família e dentista, que são as unidades de saúde da família, né? E aí tem essas regionais que têm algumas especialidades, tipo pediatra, tem pequenas cirurgias, tem outras especialidades e não lembro se tinha exame, acho que tinha raio-x, tinha mais coisas, então eram unidades maiores que davam suporte para essas unidades pequenas. E aí eu trabalhava na farmácia lá, era uma farmácia maior comparada com as unidades de saúde da família, mas eu não tinha que ficar em guichê de atendimento, porque a gente tinha uma equipe grande e aí os próprios auxiliares de farmácia que ficavam fazendo dispensação. Eu atuava mais na parte burocrática, né? Fazendo relatório, referência de estoque, essa parte mais de gerenciamento de equipe e tudo mais. E você gostou, assim, dessa área em específico? Tem outra área que você se identifica mais? Então, aí o que acontece? Eu trabalhei na Serra até 2020, fiquei de 2018 até 2020. Em 2020, eu fui chamada no estado. Outro processo seletivo que eu fiz. E comecei a trabalhar no Hospital Infantil de Vitória. Eu ia perguntar isso, Vitória. Aí eu já comecei a atuar na área de farmácia hospitalar. E já gostei mais da farmácia hospitalar. Me identifiquei mais. Aí trabalhei 1 ano e meio lá no Hospital Infantil de Vitória, no pronto-socorro, né? Milena Gotardi. E peguei Época de pandemia, né? Pandemia e, nossa, foi, sim, loucura. A gente trabalhava todo mundo de máscara e, cara, foi muito doido porque todo mundo de máscara. Então, quando as pessoas tiraram a máscara, que eu via o rosto das pessoas, eu ficava assim, caraca, eu não imaginava que seu rosto era desse jeito. Nossa, isso aconteceu comigo também, quando eu tava no ensino médio, na época da pandemia, né? E aí, assim, tinha um professor que, gente, eu imaginava o rosto dele totalmente diferente. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, né? Nada que eu imaginei.
Exatamente, porque tampava isso tudo, só aparecia o olho. Aí você olhava para as pessoas, você imaginava uma coisa. Quando ela tirava a máscara, você falava assim, não é possível, não é a mesma pessoa. É verdade. Muita diferença. E aí eu peguei, menina, essa luta, e lá a gente teve respiratório de Covid para criança, então foi punk, tá? Foi pauleira. Mas vencemos, graças a Deus, no final deu certo. E aí, depois disso, em 2021, eu fui nomeada aqui no concurso da Prefeitura de Vila Velha, que é meu atual emprego. Ai, que legal. Aí é em unidade básica de saúde? É a unidade de estratégia de saúde da família, né? Ah, sim. Porque Entendi. eu não sei se ainda existe unidade básica, porque agora tá tudo virando estratégia de saúde da família. Uhum. E aí, hoje eu tô, né, aqui na Prefeitura de Vila Velha. Mas nesse meio tempo também que eu estava no hospital, eu peguei outro vínculo com a Prefeitura da Serra. Trabalhei no CAPS também, que é uma outra área que também é, nossa, super legal. O CAPS, eu acho que de todos que eu trabalhei, acho que o CAPS foi o que eu mais gostei. Eu gostei mais que o hospital. Sério? E o que você fazia lá? Porque, assim, no CAPS, por ser a atenção especializada, né? Não é atenção primária que você vai atender todo mundo, aquele público todo, aquela fila, aquele desespero daquele povo reclamando na sua cabeça que não tem dipirona, que não tem isso, que não tem aquilo, que o povo chega a reclamar até que não tem sacola, entendeu? E pra gente que é profissional, que tá lá, é muito desgastante. Imagina você ficar ouvindo todo dia reclamação na sua cabeça que não tem sacola, que não tem dipirona, que não tem isso, que não tem aquilo. E, tipo, não é culpa nossa, né? A gente tá ali na ponta, não é a gente que compra. E até mesmo quem compra não é culpa da pessoa, porque um processo de licitação ele é muito burocrático, ele envolve várias etapas, às vezes não tem nenhum fornecedor que deu lance naquele item, ninguém quer, porque o valor é muito baixo. Então, é bem complexo, mas a população não entende. E a gente que está ali de cara é muito difícil, é muito complicado. Lidar com o público é muito difícil, é muito complicado. No CAPS, era muito. Apesar de que eu estava cara a cara, era diferente, porque eu já atendia especificamente, casos específicos. Eu vinha já o paciente e eu entregava exatamente o tratamento dele certinho, fazia mais essa parte de atenção farmacêutica, de farmácia clínica. A gente tinha reunião de equipe, a gente sentava, discutia os casos, participava dos grupos. Então, assim, é diferente, é uma parte mais clínica, não é só você entregar o remédio. E aí você. Ai, não sei explicar, mas aí você se Então, sente mais valorizado também, sabe? Que você se sente que faz mais parte do processo. Tinha paciente que às vezes a gente dava dose semanal, que em alguns casos, paciente que tem tentativa de suicídio e tal, às vezes é até dose assistida. Então, assim, é diferente. no Não é a caso, mesma coisa que você trabalhar numa farmácia de unidade de saúde. A farmácia de unidade de saúde, a gente é praticamente só entregador de remédio. A gente não é farmacêutico. No caso, você fazia consultas com esses pacientes lá do CAPS individualizada? Consulta individualizada eu não cheguei a fazer, mas eu fazia consulta acompanhada de outros profissionais. Ah, sim. Eu nossa, fiquei muito pouco tempo lá, fiquei só 6 meses. isso é muito legal, porque a gente vê em sala de aula, né, que, tipo assim, a importância do farmacêutico na dispensação mesmo, né? Então, quando a gente consegue fazer essa dispensação, é muito gratificante. A gente fez o estágio na farmácia básica, até com a Lívia, que formou com vocês, e com o Friedman. E assim, é o que eles falam, é o mais perto que a gente consegue chegar de uma dispensação. Então, tem um POP. E aí você dá recomendações para o paciente, por exemplo, se ele tem que tomar o medicamento em jejum, ou se é depois do almoço, e passa toda aquela informação, né, para o paciente. E acho isso muito interessante, porque realmente valoriza a nossa profissão, né? É muito mais que você pegar um medicamento e só entregar para o paciente. Acho isso muito legal. Quando dá para fazer, é muito bom, mas assim, hoje, na minha situação,
onde eu trabalho, pela minha demanda, a gente não consegue fazer isso. É basicamente só pegar a receita e entregar o remédio. Uhum. Porque a gente não tem uma estrutura muito adequada para isso. A gente faz mais de 200 atendimentos por dia. Você imagina, como que você senta com o paciente e fala, olha, esse daqui você vai tomar em jejum, tá bom? Esse aqui, ó. Esse daqui você toma depois do almoço. Esse aqui, isso. Como você vai analisar a prescrição, sentar com um por um? Infelizmente, não dá. Isso, realmente, a gente deixa muito a desejar. É meio frustrante, né, nesse aspecto. Confesso. Mas a gente faz o que dá. E até porque se demorar, o povo fica bravo, começa a xingar a gente. Então a gente tem que ser rápido mesmo, entrega, toma, vai, tchau e pronto. É porque aí a cidade é muito maior do que aqui em Alegre, Sim. né? Aqui em Alegre a gente consegue ainda ter um pouco dessa dinâmica, né, que a Careta falou, mas aí eu não consigo nem imaginar, acho que é impossível mesmo ter. É muito complicado, é muito complicado. E o povo, assim, tá todo mundo com pressa, tá todo mundo Sim. doente, passando mal, quer ir embora, tô aqui desde não sei quantas horas. E você, assim, aí costuma faltar muito medicamento? Como que é? Porque eu lembro que o meu estágio todinho faltou omeprazol. E chegou tanta gente perguntando, assim, sobre e tal, e aí... Então, desde a época da pandemia, a gente vem enfrentando já alguns desabastecimentos, Uhum. né? Por causa de dificuldade de importação de matéria-prima e tal. Aqui direto falta coisa. Falta muito. Tipo, hoje eu tô de licença maternidade, então eu não vou saber te explicar hoje o que que tá em falta, né? Porque eu tô afastada, tô de licença. Mas na época que eu trabalhava, tipo assim, amoxicilina com clavulanato ficou em falta um tempão, muito tempo mesmo. E aí depois, quando chegava e acabava igual água. E aí é uma coisa cara, um medicamento caro. E tem pessoas que realmente a gente sabe não tem condições de comprar, mas infelizmente não tem o que a gente fazer, né? O que pode ser feito é o médico tentar substituir por outro medicamento, mas aí depende também de vários fatores. A gente sempre passava essa orientação, olha, tem que ver com o médico se ele consegue trocar. Se ele puder substituir por outro que a gente tenha, aí, né, a gente consegue te atender, mas tem coisa que não tem jeito, né? A gente entende. Amoxicilina com clavulanato, eu lembro que era uma coisa que ficava muito em falta. Salbutamol teve uma época que ficou muito em falta, o pessoal vivia brigando com a gente, e parece que até na farmácia popular ele estava em falta. Mais o quê? Glicazida. Glicazida também é um negócio que ficou muito tempo em falta e é caro, e o povo vivia brigando com a gente. Mas o que? Nossa, dipirona teve uma época que ficou em falta, paracetamol. Nossa. A verdade é, qualquer coisa que tiver em falta, o povo vai reclamar. Sim. A verdade é essa. Ele pode estar levando 10 coisas, faltou uma. Essa uma que faltou é a que ele mais precisava. E assim, como que vocês lidam aí com receitas, por exemplo, de medicamentos controlados, né? Porque tem que ter a data certinha, a assinatura. E na minha experiência de estágio, por exemplo, chegou muitas sem a assinatura do médico, ou que outra pessoa ia buscar e tava o nome errado. Como que vocês lidam com isso aí? Então, é porque aí em Alegre, eu acho que onde é a farmácia é só a farmácia, né? Não tem consultório médico, não tem mais nada, tem? É, só a farmácia. É só a farmacinha. Aí acaba sendo mais complicado. Lá, por estar dentro da unidade, o paciente, se tiver errada a receita, a gente fala, olha, volta no médico. Ele esqueceu de carimbar, ou tá faltando isso e isso, ou essa miligrama que ele colocou a gente não tem, vê se tem como trocar para tantas miligramas. E aí a gente orientava o paciente, né, o que dava para ser feito,
né? E orientava ele a retornar no médico, para o médico consertar a receita ou fazer uma nova prescrição. Agora, tinha coisas que não tinha como. Às vezes era receita de especialista, que é no SEMAS, por exemplo, né? Que é onde os especialistas atendem, aqui de Vila Velha. Aí não tinha como. Aí a gente falava, olha, volta lá. Ah, mas agora eu só volto aqui no doutor daqui 2 meses. Então você tenta agendar uma consulta com o médico aqui do posto e ver se ele troca a receita para você. E Sim. acontece muita receita errada. Muita, porque, assim, eu, pelo menos, sou bem chatinha, assim, com essa questão de receita. Tinha que estar com as informações corretas, posologia, tudo certinho, né? E os médicos parece que não ligam muito para isso. Eu não sei qual foi a experiência que vocês tiveram aí no estágio. Tipo, receita ilegível, que a gente não consegue entender o que está escrito. Aí eu simplesmente falava com a pessoa assim, olha só, não estou entendendo o que está escrito. E devolvia. Ah, mas tá escrito isso, isso e isso. Eu falei, mas eu não estou entendendo. E eu não vou te entregar uma coisa que eu não sei o que está escrito. Às vezes nem o próprio paciente sabia o que era. Sim, e aqui também eles são bem rígidos com isso, né? Mas assim, a Lívia e o Friedman, acho que eles já estão tão acostumados com algumas letras que às vezes, sei lá, eu entendia uma linha. Assim, e eles, não, é isso aí mesmo. Com o tempo a gente vai entendendo, acostuma, né? A gente vai acostumando, mas só que tem coisa que às vezes minha filha não dá nem né? a pau. Às vezes é só um risco, assim. Eu lembro que eu já entendi. Eu falo, gente, o que tá escrito aqui? Sim. A gente vai ficando com o olhar calibrado já. Mas tem coisa que às vezes não dá. Ou às vezes receita errada. Miligrama que não existe. Às vezes... Tipo, receita vencida. Cara, chega muita receita vencida. Muita. Aí o povo acha assim... Tá assim, 60 dias de tratamento. Aí eles acham que a receita vale 60 dias. É para você explicar que é 60 dias de tratamento e que a receita é validade de 30 dias corridos a partir da emissão. Nossa, é difícil. Que eles não até entendem. A pessoa entender. Nossa, aí é uma briga, aí xinga a gente, fala que a gente que não quer entregar, que a gente está negando medicamento, eu vou chamar a polícia. Confusão, barraco, tipo a de bomba. A gente estava falando do estágio aqui. Na sua época de graduação, você fez todos os estágios aqui? Como que foi? Não, na minha época de graduação, eu não sei agora como que tá, mas na minha época a gente fez um estágio em dispensação. É o primeiro, né? Uhum. Esse eu fiz na minha cidade, que eu fiz nas férias. Uhum. Aí tem o estágio de manipulação. E manipulação eu fiz também na minha cidade, nas férias. E tem o estágio de análises clínicas. Esse de análises clínicas eu fiz aí, no hospital, daí de Alegre. E tem o estágio final. Aí o estágio final, como sempre, Maiara inventando moda. Fui lá para Belo Horizonte, fazendo uma indústria farmacêutica. Nossa, conta da sua experiência. Então, basicamente é o seguinte. Eu falei assim, cansei de trabalhar de graça para as pessoas. Agora eu quero ganhar dinheiro. Coitada dela, inocente, tá até hoje querendo ganhar dinheiro. Alguém avisa. Aí foi ela querer ganhar dinheiro, fazendo estágio. Falei, não vou fazer estágio de graça, não. Comecei a louca, mandar currículo para tudo quanto é lado. Eu pegava os frascos de todos os produtos que tinha na minha casa, medicamento, tudo. Entrava no site da empresa, mandava e-mail com o meu currículo, perguntando se tinha vaga de estágio, lá. Saí mandando para um monte de lugar. E aí, 2 empresas lá de BH entraram em contato comigo. Uma de Ribeirão das Neves, né? E a outra de Sabará. Tudo da região metropolitana lá. Aí, eu lembro que primeiro eu fiz a entrevista para Hipofarma.
que é uma indústria de medicamento de uso hospitalar. Nem é muito conhecida. E era a vaga, acho que era para controle de qualidade físico-químico. Alguma coisa assim, mais para trabalhar em laboratório. Com análise física, essas análises. E depois, aí eu fiz essa entrevista, passou o tempo, ninguém entrou em contato comigo, eu achei assim, nem passei, né? Deve ter sido reprovada, tinha um monte de gente fazendo, devia ter umas 5, 6 pessoas fazendo. Aí peguei, continuei mandando currículo. Aí passou, tipo, não sei se foi na mesma semana ou se foi na outra semana, outra empresa entrou em contato comigo, a Hipolabo. É uma empresa lá de Sabará. E aí entrou em contato comigo se eu tinha interesse de fazer estágio. A vaga era para assuntos regulatórios. Aí eu falei, tenho. Então tá bom, vem fazer a entrevista aqui. Aí eu, beleza. Detalhe, eu nunca tinha ido em Belo Horizonte, né? Meu Deus. E aí eu falava assim com eles, com as duas entrevistas, né? Falava assim, olha só, eu não conheço nada aí não. Eu vou pegar o ônibus, vou descer no terminal tal. Como que eu faço para chegar aí? Aí eles me passavam as instruções, falavam, você vai descer no terminal, pega um ônibus tal e desce não sei aonde, me deram as instruções. E aí eu segui as instruções e fui e cheguei. E foi tipo uma correria, uma loucura, porque eu peguei o ônibus de noite lá em Alegre, cheguei de manhã lá em BH, fiz a entrevista e voltei no mesmo dia para Alegre. Meu Deus. Era bate e volta, correria. E, tipo, até porque eu não podia ficar lá, eu não conhecia ninguém lá. Não tinha ninguém lá. Foi na Estudante cara e na sem coragem. dinheiro, eu ia ficar onde, né? Então era ir e voltar no mesmo dia. Aí fui, fiquei com a cara e com a coragem, fiz a entrevista, fiz as duas, né? Aí a primeira entrevista, que foi a da Hipofarma, era mais aquelas perguntinhas assim, quais suas qualidades? Por que a Uma gente coisa deveria bem te abstrata. por que a gente deveria te contratar? Aquelas dinâmicas em grupo, aquelas coisas assim, bestinha. Aí eu, nossa, gente, até hoje eu não entendo. Até hoje eu não entendo essas coisas, né? Mas tá, deve ter alguma explicação. Aí, beleza. Aí depois, quando eu fui para a segunda entrevista, eu pensei, deve ser a mesma coisa. Vai ficar lá perguntando quais são meus defeitos, minhas qualidades, por que eu quero trabalhar na empresa, e lá. Quando eu chego lá, tinha uma prova. Meu Deus. Cansada E era da viagem. Nossa, cansada e tal. A sorte que lá era, eu acho que foi de tarde a entrevista lá, então deu tempo de eu dar uma descansadinha. E era uma prova, a área do estágio era assuntos regulatórios e a prova era sobre assuntos regulatórios. Aí eu, e agora? Porque a gente não vê muito isso na faculdade. É uma coisa que basicamente a gente só ouve falar e, né? Eu, gente do céu, vou encher uma linguiça aqui. Mas deu certo, passei, mas também não tinha outros concorrentes, né? Só tinha eu fazendo a prova. Então deu certo, né? Aí consegui o estágio. Aí fiquei lá um semestre fazendo estágio, né? Nessa área de assuntos regulatórios, que até eu gostei, porque, na verdade, essa parte assim burocrática de relatório e tudo mais, eu até gosto. Prefiro 1 milhão de vezes do que ficar lá em guichê atendendo o povo, Deus me livre. E aí eu gostei. Só que eu meio que já sabia que eu não ia ser contratada. Por quê? Porque naquele setor que eu estava fazendo estágio, não tinha vaga. Só tinha uma farmacêutica. E ela não ia sair. Eu já sabia assim, bom, aqui eu não vou ficar. Nos outros setores, se fosse contratar alguém, eles já iam contratar os estagiários que já estavam lá. Então eu falei assim, eu tô sobrando, né? Já sei que eu não vou conseguir trabalhar aqui.
Nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de fazer a prova do mestrado. Aí eu peguei, fiz a prova e passei no mestrado e comecei o mestrado. Aí retornou para Alegre, né? Aí eu voltei. Pois é, foi exatamente isso. Eu fiquei um semestre em BH fazendo estágio. Depois eu voltei para Alegre para fazer o mestrado. Aí eu fiquei um semestre, eu acho, em Alegre. Depois eu fui para Ouro Preto, fiquei mais um semestre em Ouro Preto fazendo experimento. Aí depois eu finalizei o meu mestrado. Agora eu não estou lembrando se eu fiquei um ano em Alegre, depois fui para Ouro Preto ou se foi só um período. Estou na dúvida agora. Eu acho que eu fui no segundo ano para Ouro Preto. Não, quer ver? Foi em 2016. As disciplinas você fez em Alegre, do O mestrado. mestrado, sim, tudo em Alegre. Tudo em Alegre. Aí É. a pesquisa mesmo em Ouro Preto, né? Não, na verdade, a pesquisa, a parte que a gente fez com as cobaias foi em Alegre, lá no Ovete. Depois que a gente matou os animais, e aí a gente fez a coleta dos órgãos que interessavam e tal, essa análise histológica e também bioquímica das amostras que a gente coletou dos animais, eu fui fazer em Ouro Preto. Porque a minha orientadora, ela tinha parceria com o pessoal de lá, porque ela tinha feito as coisas dela tudo lá, entendeu? Graduação, mestrado, doutorado, tudo lá. Então, ela já tinha contatos lá, e lá o laboratório já era estruturado e tudo. Aqui, né, em Alegre, não tinha laboratório, não tinha essas coisas, então ela preferiu da gente fazer lá em Ouro Preto com a equipe que trabalhava com ela antes. Nossa, muito legal. E, Mayara, assim, quando você percebeu, quando você viu que, tipo assim, era farmácia mesmo, era para ser esse curso, atualmente você se arrepende de ter feito? Até hoje eu tô procurando esse momento. Olha, falar assim, arrepender, É muito forte. 50%. Tipo assim, eu não vou falar mal porque é a minha profissão, é daqui que eu tiro o meu sustento, mas falar que eu sou realizada profissionalmente, eu não sou. Eu tenho Entendi. até medo de falar isso para vocês e desanimar, gente. Quem tá escutando isso, ai meu Deus. Não, mas Eu vou é apanhar. verdade, né? Assim, Eu- varia de experiência para experiência. Mas, então, não me sinto realizada profissionalmente. Eu acho que a nossa profissão é muito desvalorizada. Sim. A gente não tem o reconhecimento devido que a gente precisa. Eu acho que existe uma prostituição muito grande do profissional farmacêutico, porque a gente se submete a muita coisa sabe, escalas de trabalho absurdas, condições de trabalho. Eu fazia descanso no hospital, no chão, entendeu? No chão do almoxarifado, que nem era almoxarifado, era tipo a farmácia, mas de noite fechava e aí a gente dormia lá. Enquanto isso, se você for ver outras categorias, enfermeiro, médico, eles tinham um quartinho dele lá, a salinha deles, o beliche, com uma sala com ar-condicionado, que eles podiam fazer o descanso deles lá à vontade. E de boa, e a gente lá dormindo no chão, sabe? Um monte de pernilongo, ou às vezes tinha que dividir descanso com o pessoal de vários setores, aí toda hora chegava gente, você não conseguia dormir, porque cada hora chegava um abrindo porta, barulhada, era gente roncando a noite inteira, sabe? Eu achava, assim, muita falta de respeito com a gente. E pelo que eu perguntava para as pessoas, parece que todo lugar é assim, todo hospital, nenhum hospital tem descanso para farmacêutico. E assim, eu acho um absurdo. A gente paga uma anuidade muito cara. A gente faz um curso muito difícil. O nosso curso é puxado, entendeu? É um dos mais difíceis, assim, se você for ver da área da saúde. E a gente não tem esse reconhecimento, a gente não tem essa valorização. E é muito desanimador. E tanto
tanto a valorização assim como profissional, como valorização financeira também, porque o nosso salário hoje é horroroso, é ridículo. Eu falo que se eu soubesse o meu salário, soubesse o piso do farmacêutico, quanto que era, né? Antes de ter feito o vestibular, talvez eu não teria feito farmácia. Eu me empolguei por ter muitas áreas de atuação, muitos campos de atuação, de não ficar desempregada, mas eu esqueci de pesquisar o salário para saber se valia a pena. Sim. E não tá valendo a pena, não. Mas você faria outro curso atualmente ou não? Olha, atualmente, talvez eu não faria. Se eu fosse fazer, eu faria medicina, né? Mas eu não sei se eu faria, porque igual hoje eu tenho uma filha bebê de 4 meses. E assim, os boletos estão aí, né? A gente tem que pagar. Tem uma filha para sustentar. Então, eu acho que eu não teria condições de largar o meu trabalho, mesmo que é pouco salário, mas eu não teria condições de largar essa fonte de renda para parar e estar iniciando um novo curso. Ainda mais medicina, que é muito cara a mensalidade. Então, só eu teria que conseguir uma bolsa ou passar na federal, que é muito difícil. E é uma dedicação exclusiva ali, né? Você estuda integral. É integral. E ainda com uma criança pequena em casa. Então, assim, com a minha realidade de hoje, não teria condições. Pelo menos por enquanto. Talvez depois, quando ela tiver maior, talvez até dê. Mas eu já pensei antes de eu ter filhos, já tinha pensado várias vezes, largar isso daqui, fazer medicina, sei lá, ir para o Paraguai estudar medicina, ir para fora do país estudar medicina e voltar, porque lá é muito mais barato. Tentar judicialmente, FIES. Já pensei em várias coisas. Nunca tive coragem, né? Porque a hora que eu penso assim, meu Deus, mais 6 anos estudando. Durante a graduação, você teve esse pensamento de talvez querer sair do curso, fazer outro, mudar? Não, durante o curso não, mas também porque justamente eu não tinha essa noção do mercado de trabalho. A gente entra muito cru na faculdade, a gente não tem noção do que é o mercado de trabalho. E aí, na hora que você chega, você lê um edital de prefeitura, que você vê lá que um farmacêutico ganha 4 mil reais, você olha assim, meu Deus, dá vontade de chorar. Eu vi um concurso que abriu por aqui recentemente, que assim, eles estavam pagando para dentista, para farmacêutico, um salário mínimo. Então, assim, é um absurdo. Você passa 5 anos da sua vida se dedicando a isso, né? E exclusivamente a isso. Então, realmente, eu concordo com você. A nossa profissão, ela é muito desvalorizada. E, assim, as pessoas não reconhecem o valor do farmacêutico mesmo, né? Toda essa importância de produzir um medicamento, de descobrir medicamentos novos, de estar ali na gestão, de estar na microbiologia. Então, realmente, a gente não tem o reconhecimento que deveria ter. Não tem. E, assim, muitas vezes acaba que os colegas aceitam até abaixo do piso, assina a carteira como está no piso, mas na hora de receber não recebe aquilo. De certa forma, a gente entende. Eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para alimentar, mas, poxa, isso acaba prejudicando todo mundo, porque se ninguém aceitasse, eles iam ter que pagar o salário, o piso e pronto, que já não é muita coisa, né? Mas, assim, vamos ver, tá em tramitação aí a questão do piso nacional dos farmacêuticos, tomara que saia, né? E tomara que o povo pague mesmo, porque eu penso assim, você vai abrir uma farmácia, você sabe que você vai ter que colocar um profissional farmacêutico ali. E o profissional farmacêutico, ele tem um custo.
E o custo dele é o piso. Então, se você vai montar uma farmácia, você já sabe que você vai ter aquele gasto fixo de, sei lá, 5 mil por mês, que é o farmacêutico. Se você não tem condição de pagar um farmacêutico, então você não monta farmácia, você vai fazer outra coisa da sua vida. Você monta uma quitanda, uma loja de roupa, você faça outra coisa, uma padaria, porque, né? Mas o problema é que o povo aceita, aí complica, né? Aí o que a gente tem que fazer? Tem que fazer concurso, porque aí concurso às vezes é o que paga um pouquinho melhor, mas às Dá vezes uma até o concurso estabilidade paga também, né? pouco, Sim. estabilidade. Eu vejo muita gente também indo para a área de estética, né? Empreendendo nessa área. Não sei como tá o mercado nessa área, porque assim, também já pensei em fazer especialização nessa área e tal, seguir, mas eu tenho um pouco de medo, porque eu vejo que tem muito profissional já nessa área. E não é só farmacêutico, é enfermeiro, é fisioterapeuta, é biomédico, é dentista, é médico. Então, assim, vai Recentemente, saturar. até os profissionais, acho que da biologia, saiu, acho que uma resolução para eles Eu vi isso atuarem também. nessa área. Biólogo também, eu não Aham. sabia. Então, é muita gente. Então, vai chegar uma hora que vai saturar. E outra coisa, quando dá uma crise, igual aconteceu com a questão da pandemia, a primeira coisa, primeiro lugar que o povo corta gasto é o quê? Coisas de estética, Sim. porque é coisa supérflua. Então, assim, tem pandemia, tem alguma crise, alguma coisa, a primeira coisa que vai rodar vai ser a estética. Então, assim, isso me deixa um pouco com medo, porque você tem que ter um investimento e esses cursos são caros, né? Para você sair um profissional bom, para você entregar um resultado bom, até porque você vai mexer com o rosto das pessoas, então você tem que fazer direito. Imagina a pessoa dar uma merda aí, é o seu nome. Responsabilidade também, né? Que a gente Pois vê é. tanta coisa na internet, tipo assim, de pessoas que fizeram procedimento errado, que deu reação Sim, alérgica no paciente. exato. Então, assim, e esses cursos, eles são caros, os materiais são caros, tudo é muito caro. Então, assim, eu penso, vale o investimento? Tem que botar na balança, né? Porque é caro, né? Aí, por fim, eu decidi continuar mesmo tentando concurso, seja o que Deus quiser, e vambora. Mas se me perguntasse se eu faria novamente farmácia, não. Não faria. Não que eu não goste do curso, mas eu não gostei do mercado de trabalho. Sim. E aí, assim, indo para um bloco de encerramento, você comentou que está de licença maternidade. Você tem uma filha, menina? Filha, Como é, menina. como é o nome dela? Esther, Ai, Ai, que que fofo. legal. É sua primeira filha? primeira. Ai, que legal. Curti muito ela. E eu acho que É, é isso. Olha, eu gostei muito de conversar com você, de saber do seu ponto de vista. Achei muito interessante que você migrou assim, da área da gnosia, passou um pouquinho pelas ciências veterinárias, né? Nesse mestrado, e aí foi para o UFOP, foi para BH, muito corajosa, né? Fazer seus obrigada. estágios. Eu achei muito legal o seu ponto de vista mesmo, porque eu acho isso muito verídico na farmácia. Isso realmente acontece, essa desvalorização. Então, achei muito legal. Foi um prazer ter você aqui. Então, muito Igualmente. obrigada. Obrigada, Obrigada, Mayara, por você ter obrigada a vocês participado. também pelo convite, que eu nem imaginava que eu ia receber um convite desse um dia. Venha nos visitar aqui em Alegre qualquer dia, para a Pois gente é, bater um papo pessoalmente. a gente tem que combinar aqueles encontros de ex-alunos. É Sim. verdade. Isso é até Pois uma, farmácia não proposta tem do, isso. do Ebert, Ebert. ele sempre quis, assim, ele fala que é muito importante, né? Essa conversa mesmo com os ex-alunos, porque você tem uma visão, por exemplo, que eu não tenho de mercado de trabalho. Então, Sim, eu me identifiquei muito com isso, porque realmente, né, a gente entra cru na faculdade, a gente não tem essa experiência. sim.
Mas no final dá certo. Eu acho que eu desanimei vocês, mas Não, mostrou a realidade pra gente. a realidade é essa. Também. Mas é o que eu posso dizer, né? Se você for perguntar, eu não sei se você chegou a fazer essa pergunta assim para todo mundo, se todo mundo está satisfeito e realizado com a profissão. Mas os profissionais que eu conheço, tanto quem estudou comigo, quanto os profissionais que eu encontrei ao longo do caminho, né? Colegas de profissão, não conheço ninguém que tá gostando, assim, não. eu Pelo acho que contrário, o povo tá procurando outras coisas. Todo mundo querendo empreender, querendo fazer outras coisas. Mas eu acho que isso é importante para, assim, até abrir os nossos olhos, para não glamorizar essa Sim. situação, sabe? Fazer com que a gente reivindique nossos direitos. Exatamente, exatamente. E fortalecer, né, a profissão. Nossa futura Isso. profissão, né? Exato, é. A Lívia até comentou na entrevista dela que, assim, ela não romantiza a profissão, né? Que a gente sabe de todas as dificuldades que a gente passa. Então, é muito importante essa realidade para não romantizar mesmo, né? Isso aí. Porque, tipo assim, a graduação é difícil, mas quando a gente chega no mercado de trabalho, é pior. Aí que é pauleira de verdade. É tenso. Mas, assim, tudo é crescimento, né? Sim. Tudo é aprendizado e talvez eu não me identifique com uma área, mas às vezes é o que vocês gostam. Então, assim, também não dá para generalizar. O que eu gosto pode ser o que vocês não gostem. Então, é isso. Sim. Então, Mayara, mais uma vez, muito obrigada por tirar esse tempinho para ficar com a gente, para bater esse papo. É muito importante isso para a gente, para os outros alunos, né? Também conhecerem um pouquinho da história. E é isso, tenha uma boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. De nada, obrigada a vocês. Tchauzinho. Obrigada pelo convite novamente. Não desanima, gente. Não.